Agora com vocês, Cláudio Venâncio no Encontro de Mídias. Falando sobre os importantes nomes do mercado da comunicação. Alô, amigos do Encontro de Mídia, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje, trazendo para vocês a Bárbara Toscano da Lenovo. Com vocês, Bárbara Toscano. Bárbara, me conte, fale um pouco da sua vida profissional, por onde você começou, por onde você passou e aonde você está hoje. Muito bom. Primeiro, eu queria te agradecer, Cláudio, pelo convite e pela oportunidade de dividir um pouco aqui da minha trajetória e que as pessoas do mercado possam me conhecer um pouco melhor. Estou muito feliz de poder participar desse programa aqui junto com você. Legal. Bom, sou pernambucana, né? Sou vinda de Recife, estou há bastante tempo já fora da minha cidade, mas sou formada pela Universidade Federal em Publicidade, né, e pela Universidade Católica de Pernambuco em Jornalismo, né? Fiz os dois cursos. Mas, desde cedo, a publicidade me pegou. Então, comecei minha carreira em agência. Então, fiquei 5 anos do início da minha carreira, 6 anos, entre duas agências grandes de Recife, o Grupo 9 e a Ampla Comunicação. Estão aí até hoje, né, com seus executivos, Cecília Freitas e Queirozinho, que são 2 nomes grandes lá no Nordeste, de grande relevância. É o meu início, assim, né? Aprendi demais com eles. Uhum. E aí, por questões depois da minha vida pessoal, eu sou casada com um executivo também de multinacional, que fez algumas transferências de empresa, né, durante a trajetória, e eu sempre acompanhei, e aí tive a oportunidade nessas transferências de também construir a minha carreira e trabalhar também em outras empresas de outros segmentos. Então, fui morar primeiro em Belo Horizonte, e aí tive uma experiência riquíssima na Telemig Celular. Então, fiquei durante 3 anos no departamento de marketing da Telemig, então, a experiência com telecom, e aí eu começo a me aproximar de tecnologia, né, quando eu tenho essa entrada na operadora. De lá, eu segui para Brasília, e aí tive uma experiência riquíssima na agência de propaganda, e aí eu atendi o Banco do Brasil, e só quem mora, só quem vive em Brasília entende as particularidades daquele mercado, então, todo o relacionamento lá com a SECOM, a diversidade de veículos, né? Eu acho que a experiência em Brasília faz a gente conhecer muita gente, então tenho muitos amigos da época de Brasília, foi uma época muito rica. E depois de Brasília, eu fui para o Rio de Janeiro, e aí tive uma experiência também que foi super importante na Petrobras. Então, eu entrei lá na área de marketing, na época que a gente estava fazendo a autossuficiência do petróleo, patrocinando o Pan-Americano do Brasil, então tinha muitos projetos de posicionamento de marca, uma empresa, né, que é praticamente sem concorrência no Brasil. Então, como é que a gente faz marketing dentro de uma instituição como a Petrobras? E depois eu vim para São Paulo. Em São Paulo eu já estou há 15 anos aqui, então me reencontrei com o mercado de telefonia. Então, assim que cheguei aqui em São Paulo, eu fui para a Claro, então fiquei 3 anos na Claro, né, na área de marketing. Então, foi, de fato, também uma retomada com executivos que eu já tinha trabalhado lá atrás, na época da Telemig, e o desenvolvimento de grandes projetos. Foi uma época bem importante da minha carreira, e eu tinha muita vontade de ir para a indústria, né? Eu já tinha passado pela agência, já tinha passado por serviços, né? Enfim, mas faltava indústria para mim. E aí veio o convite para eu me juntar à equipe, ao time da LG, e eu fiquei durante 9 anos, né, cuidando lá do marketing, de todas as unidades de negócios, então de celular, de telefonia, né, enfim, de televisores, de linha branca. Então, uma diversidade de produtos, uma diversidade também de consumidores diferentes, de formas diferentes de se aproximar, né, do mercado, de produzir novos produtos, e assim fiquei por quase 10 anos. E vim para a Lenovo. Então, a gente tem um desafio de desenvolvimento de marca aqui na Lenovo, uma empresa que é líder global, né, na venda de PCs no mundo. Então, como é que a gente traz visibilidade e uma experiência mais próxima com os brasileiros para essa marca que já é tão forte. Então, estou aqui há 2 anos e sigo firme aí na minha trajetória. Eu gosto muito do que eu faço e quero muito contribuir para que a gente tenha um mercado cada vez mais desenvolvido, aí, com mais gente, né? Eu acho que nessa nossa busca de um mercado melhor. Muito legal, porque você teve uma experiência rica em todos os pilares da comunicação e do marketing, né? Você começar no Recife, em 2 importantíssimas agências de Pernambuco, é uma coisa muito legal, porque é uma comunicação extremamente regional,
com os valores que precisam ser colocados, e depois passar por tudo por onde você passou, Brasília, como você falou. Eu também atendi, como você, o Banco do Brasil durante algum tempo, alguns anos, e depois atendi a Caixa Econômica também, e lá você sabe que ali é um outro mundo, não tem nada a ver com aquilo que a gente pratica no dia a dia. É uma outra coisa que dá uma vivência, uma experiência muito grande na relação com as pessoas de lá e principalmente com a SECOM, que é o órgão que administra a comunicação do governo de uma maneira geral. E finalmente você chegar aqui na Lenovo fazendo esse trabalho que eu acho que é uma coisa extremamente rica que vocês fazem aí. Não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Acabamos de falar sobre Fórmula 1, o trabalho que vocês fazem lá é uma coisa maravilhosa que chega em cada parte do mundo, né? É muito como a gente transforma a tecnologia, e eu estou há bastante tempo, né, nesse segmento de tecnologia, e acho que para a gente de marketing é um desafio, porque a tecnologia pode ser complicado de explicar, né, pode ficar difícil da gente tangibilizar. Então, é muito como a gente traz o exemplo dos benefícios da tecnologia para o dia a dia. Então, uma associação com a Fórmula 1 é isso, né? É muito mais do que a visibilidade da marca numa corrida. Então, você sentar lá no domingo para curtir o circuito, a Lenovo está presente. Mas eu estou presente ali porque eu forneço uma tecnologia para que aqueles carros tenham uma performance melhor, para que os pilotos tenham uma performance melhor. Então, a gente tem uma história dentro e fora das pistas, né? Que no final a gente traduz ali com aquela visibilidade que está trazendo para a Lenovo. Então, é um asset, de fato, é uma entrega muito importante, é uma forma de chegar mais perto. Acho que a Fórmula 1 está tendo uma retomada, né? A gente que viveu a época do Ayrton Senna, da paixão do esporte aqui no Brasil. Então, a gente traz essa energia de novo e está sendo muito rico para a marca fazer, de fato, essa associação. Agora, desse período todo, desde lá do Recife até hoje, que coisas marcaram sua vida nessa trajetória? Acho que, Cláudio, primeiro, eu acho que tem um ponto super importante, porque é como que a gente se torna mais adaptável, eu acho, que as situações, isso é tão importante no nosso dia a dia, né? Então, o fato de eu ter morado em várias cidades diferentes, de ter que retomar uma vida profissional, de ter que reorganizar a minha vida pessoal, então, como é que a gente vira uma pessoa mais prática? Né, e, enfim, enfrenta mais os desafios. Então, acho que isso foi um ponto super importante. Então, como é que a gente constrói relações e uma mudança após a outra, foi quase que eu fui construindo a minha carreira e um trabalho me levava a outro. Então, é muito como que a gente deixa de legado para as pessoas, né, para as empresas onde a gente atua, e como é que isso vai te levando e vai construindo a tua carreira. Então, acho que isso como é que eu fiz, eu acho que dessa forma que aconteceu de forma não planejada, mas que eu acho que ela me ajudou a construir uma carreira que eu considero super bem sucedida e, de fato, sou muito feliz. Então, acho que isso é um ponto, primeiro, da minha carreira que eu destaco. O outro, que também, para mim, foi uma experiência super importante, que quando eu trabalhei na Telemig, em Minas, a empresa fez a aquisição da empresa na Amazônia Celular, né, uma empresa lá no Norte. E aí eu estava nesse momento, né, da aquisição de uma nova empresa, e como é que a gente levava a marca da Telemig lá em Minas para a cultura de Belém, de Manaus, que o Brasil é gigante, com coisas muito diversas. Claro. Então, ter participado de uma construção de marca, de uma integração de um time, a partir da aquisição de uma nova empresa, para mim foi um momento muito rico também da minha carreira, de ter que sair, de ir para Belém, de ir para Manaus, de ir para o Norte, de entender aquela cultura e tentar fazer com que a cultura da empresa fosse uma cultura única, né? Dentro de times tão diferentes. Então, é outro momento super rico. E não podia, de fato, deixar de mencionar meu último momento aqui, a minha chegada na Lenovo junto com a pandemia. Então, como é que você faz um onboarding, né? Quando você entra numa empresa nova, numa posição de liderança, para conhecer as pessoas, para conhecer a cultura da empresa e fazer uma história de marketing que já está se refletindo em números positivos da marca, né? De crescimento, de visibilidade, num ambiente 100% remoto, onde estava todo mundo aprendendo a trabalhar à distância. Então, não podia deixar de mencionar, eu acho que é um momento, de fato, muito rico e de muito crescimento pessoal e profissional também. Eu imagino. Agora, o desafio de vocês é muito grande, porque você casada, tem uma carreira e o marido também tem outra carreira e cada um vai para um lado num determinado momento. É difícil conciliar tudo, não é não? Como é que você faz aí para juntar essas peças todas? Como é que vai para Belo Horizonte e o marido vai para Belo Horizonte? Volta para Brasília e o marido vai para... Como é que funciona isso? Eu acho que a primeira coisa é assim, veja, a gente precisa ter prioridades. Então, a minha prioridade sempre foi a minha família. Então, como é que eu vou tentar construir e trazer o melhor para o meu crescimento profissional, priorizando a minha família? Então, as decisões de mudança
sempre foram assim. Obviamente, que as coisas foram acontecendo de forma muito positiva, então eu consegui também fazer o meu caminho de crescimento com essas mudanças. Então, de sair de Recife com a experiência de agência, entrar numa empresa, e da empresa já me fazer um contato e eu entrar em Brasília numa outra agência, e da agência já me colocar numa posição dentro da Petrobras, então, de fazer um caminho de construção, né? Mas eu acho que é muito sobre escolhas, né? Eu acho que a vida inteira é o que a gente precisa fazer e priorizando, eu acho que é isso. Agora, eu te confesso que quando eu vim para São Paulo, eu falei para ele, olha, ou a gente fica em São Paulo, ou eu quero voltar para Recife, eu não quero mais mudar para lugar nenhum. Então, a gente teve esse combinado. Então, estamos aqui há 15 anos. Mas é um jogo de xadrez, né? Para conciliar absolutamente tudo. É verdade. Não é fácil, para vocês não é fácil, não, eu imagino. E me diga uma coisa, como é que você vê o mercado atual, não só o mercado da Lenovo, mas o mercado da comunicação, com essa mudança que nós tivemos, pelo menos nas nossas gerações, onde o digital passou a ser incorporado a cada segundo das nossas vidas. Como é que você vê o futuro disso tudo? Veja, eu acho que todo mundo aqui tem vivido uma transformação, de fato, tecnológica com muita rapidez, né? A gente estava no evento a semana passada e numa mesa com os executivos, a gente comentando isso, como foi rápido, né? Como as gerações dos nossos filhos vivem outro mundo, né? Com outra imersão, outras experiências de tecnologia. Então, acho que isso tende a continuar acelerando. Acho que a pandemia, veio para mostrar uma nova forma de viver, de trabalhar, de estudar, que a gente não conhecia, né? Aqui na Lenovo, a gente vê, por exemplo, resultados super positivos da companhia, da empresa, né, que foi, de fato, impulsionado pela pandemia, né? O boom que foi a venda dos computadores durante todo esse processo, que tende a continuar. Então, como é que a comunicação, acho que é o grande desafio, né? Como é que acompanha esse novo consumidor que tem uma jornada diferente de consumir conteúdo e que tem uma jornada diferente de compra de produtos também. Então, eu acho que é muito sobre as marcas olhar esse novo cenário, esse novo comportamento, para tentar conectar melhor com esses consumidores. A gente tem uma pesquisa, Cláudia, interessante aqui da Lenovo, ouviu algumas empresas, e os funcionários das empresas, eles falam, 44% dessa pesquisa, revela que tem interesse em viver, em trabalhar, em ter experiências, por exemplo, dentro do metaverso. Então, como é que a gente faz experiência? E marcas já estão fazendo isso, né? A gente já está discutindo projetos. Como é que a gente leva as nossas marcas, os nossos produtos para essa experiência dentro do ambiente digital? Né? Então, acho que a gente precisa cumprir essa jornada, que é a mesma forma, veja, do processo de compra online, que também tem um boom. Então, a gente começa a ver a loja online com uma prioridade maior, em detrimento, né, comparando com a experiência da loja física. Então, como é que a loja física também se transforma? Para virar um local de experiência conectado com o digital. Então, eu vejo muito futuro, de fato, através dessa nova experiência, né, de uma nova forma de falar com esse consumidor e de uma nova forma de apresentar nossas marcas, nesse ambiente aí muito mais digitalizado e mais tecnológico. Muito legal. Pô, Bárbara, legal falar com você, saber um pouco da tua trajetória, saber que você teve a possibilidade de passar por vários estados, você esteve no anunciante, você esteve na agência, pô, muito legal mesmo. Agradeço muito aí os seus 15 minutos e foi um prazer enorme falar contigo, viu? Muito obrigada pelo convite, Cláudio, foi um prazer. Então, um abraço, muito obrigado. Pessoal do Encode Mídias, tchau, até a próxima. Tchau, Bárbara. Bye, bye. Tchau. Uma produção Compasso Colab.